Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá então falar sobre a ditadura militar brasileira. Bom, é a primeira vez que eu vou falar nisso, eu nunca tinha falado, tá? Foi o período mais con- intenso, vamos dizer assim, da República, tá? Do século XX, da segunda metade do século XX. Eu já falei um pouco sobre a ditadura, já falei mentiras que te contaram sobre a ditadura nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar em si. Vamos falar então sobre isso. Tá? Bom, o que aconteceu para ter uma ditadura no Brasil de 1964 até 1985? Esses 21 anos de ditadura, o que aconteceu? Vou contar uma história bem rápida para vocês antes de falar da ditadura em si. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, dois países, então, se tornaram grandes países que dominaram o cenário geopolítico mundial, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1959, foi a chamada Guerra Fria, que teoricamente, muita gente aprende na sala de aula, por exemplo, que foi uma guerra sem armas, na teoria. Na prática não foi bem assim. Tá? Por que eu falo que na prática não foi bem assim? Porque teve vários conflitos, como Revolução Cubana, ditaduras na América, Guerra do Vietnã, entre as mais variadas questões que houve. Guerra Civil em Angola, por exemplo. Lá no um paizinho minúsculo chamado Cuba. Em Cuba, em 1959, já falei disso aqui, aconteceu a chamada Revolução Cubana, de aspiração comunista, do qual acabou tirando um governo ditatorial e instaurou um novo regime lá. Os Estados Unidos, então, ligaram um sinal de alerta, né, com medo do capitalismo ter ameaçado. Tá? Consequência disso, desde um xará meu chamado Kennedy, começou então a financiar extrema-direita em todo o continente americano e em alguns lugares do mundo. Certo? Um desses lugares chamava-se Brasil. Olha que legal. Quando o presidente Jânio Quadros renunciou, lá em 61, 62, não tenho muita certeza, mas na década de 60, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, todos os olhos, então, se voltaram para o Brasil. Certo? O Kennedy, ele voltou os olhos para o Brasil com a política de boa vizinhança do Brasil. Certo? Bom, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, o vice-presidente que deveria assumir, que era o João Goulart, popular Jango, né, nascido do Rio Grande do Sul, estava em viagem oficial para a China. Os militares então ameaçaram derrubar o avião com o presidente que deveria ser empossado, Jânio Quadros, João Goulart, antes dele pousar no Brasil. A tentativa de golpe falhou, o avião com o João Goulart pousou, João Goulart assumiu a presidência da República, certo? Foi revogado pouco tempo depois o regime parlamentarista do qual o Brasil foi empregado, certo? E o João Goulart, vamos só lembrar, entre a deposição de Getúlio Vargas em 1945 até João Goulart em 1964, esse período de 19 anos foi chamado regime populista da República. A República, e aqui não é populista de uma maneira, vamos dizer assim, mais crítica, como é que eu vou falar? Não de uma forma pejorativa, né? Porque a palavra populista tem várias vertentes, vai desde uma visão
do qual coloca a visão sobre o povo, né, até uma política econômica. Por exemplo, o Juscelino Kubitschek, que era também do governo populista, João Goulart, que também era populista. Tá? Então, aqui não é depreciativo. Quando João Goulart assumiu a presidência da República, uma das primeiras ações que ele tomou foi as chamadas reformas de base. As reformas de base tinham por objetivo fazer reforma educacional, bancária, fiscal, agrária, urbana, entre as mais variadas. Eu já falei disso aqui no canal em outra ocasião. Você pode ver se você quiser. Certo? O João Goulart, então, ele assumiu a presidência da República. Tá? Os Estados Unidos, então, começam a bombardear o presidente João Goulart de toda forma. Tá? Na educação, ele queria fazer aos moldes Paulo Freireano. Certo? Aí, o que aconteceu? João Goulart, os militares então começaram a ser financiados, junto também com a Igreja Católica. A Igreja Católica no Brasil faz a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Marcha da Família essa que era a favor da deposição do João Goulart e, enfim, alguns veículos de imprensa também apoiaram esse golpe, como por exemplo o Estadão, a Folha e a Globo. Na época era apenas um jornal. A TV Globo só surgiu cerca de um ano depois do golpe. Que os americanos deram recurso financeiro para poder empregar a nova cadeia de televisão. Tá? Então, meus caros, veja bem. Após o golpe, dia 1º de abril de 1964, aconteceu no parlamento, e os militares nunca falam, né? Aí que tá a grande sacada, eles nunca falam 1º de abril, porque é o dia da mentira. Nunca ia colar uma coisa que é dia da mentira. Dia 1º de abril de 1964, aconteceu então um golpe militar. O Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara, assumiu pela segunda vez a presidência da República, fizeram uma eleição indireta, porque era o vice-presidente que tinha assumido, que deveria assumir, elegeram então, indiretamente, via golpe, um militar. Certo? Aí já começa a perseguição total. Pelos militares. Ocorrido pelos militares. A notícia falsa, olha, fake news, né? Desde aquela época já tinha. A fake news naquela época era que o presidente João Goulart havia evadido do Brasil, que não era verdade. Aconteceu foi que, após a deposição, João Goulart, então ele pega o exílio, tá? E os militares assumem por 21 anos. A partir daí, em 1964, começa já a repressão. Tá? Estudantes, entre mais variados setores, apoiadores de João Goulart. Tá? E a ditadura militar também implantou regimes de inteligência para poder combater ameaças ao Estado. Tá? Entre eles estudantes, operários, entre as mais variadas pessoas. Pensadores à época. Em 68 já decretou o AI-5. A partir daí a tortura passou a ser uma rotina. O Brasil tornou-se um país horrível de se viver, tá? Na ditadura. Que eu já falei aqui antes das mentiras sobre a ditadura militar. Bom, no geral é isso. Estamos chegando ao final aqui do nosso programinha de hoje sobre o golpe militar de 64. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder e quiser, compartilhe para mais pessoas, para terem mais consciência sobre a história do Brasil. Se você gosta de história do Brasil e história geral, toda terça-feira aqui nesse canal tem vídeo, tá? Obrigado por ter me assistido. Os alutados a vencer, vidas negras importam, fora Bolsonaro, até o próximo, tchau.